Como a reta orçamentária varia? Esse vai ser o assunto do vídeo de hoje. Deixa eu ver se eu consigo trazer isso num único vídeo. Senão terei que gravar dois, mas acho que eu vou conseguir sim. Vamos tentar, né? Estou utilizando o livro-texto do Varian, Microeconomia, Princípios Básicos. É um livro difícil que a gente utilizou na faculdade como um livro, não foi um livro primário, foi um livro secundário, que sempre esteve lá como base, né? E nos vídeos anteriores, então, eu tratei sobre restrição orçamentária, que é o capítulo 2 desse livro, olha só. E aí são vários tópicos que eu já trouxe aqui no canal. O que é a restrição orçamentária, né? E dois bens geralmente bastam, propriedades do conjunto orçamentário, que foi o vídeo passado, inclusive, que eu tratei sobre isso, sobre a função da reta orçamentária, que é preço multiplicado pelo produto, x1 no caso P1 multiplicado por x1, mais produto 2 multiplicado por x2 igual a renda. E aí ele forma então um gráfico, né, que você tem na horizontal, você tem o produto 1, por exemplo, e na vertical o produto 2. E aí uma reta traça de um ponto ao outro, formando um triângulo. E todo o espaço que ocupa dentro do que está sendo ocupado por esse triângulo, internamente, é o conjunto orçamentário. E essa hipotenusa, ou seja, essa reta desse triângulo, é a reta orçamentária. E ela tem, inclusive, uma inclinação negativa. Preço 1, né, dividido pelo preço 2. Bom, mas isso já tratei no vídeo anterior. O foco aqui do canal não é matemático, não tem esse objetivo, até porque eu nem tenho condições de fazer isso. Não sei, né? Sei um básico do básico sobre isso. Então é apenas mencionar os itens que se tratam em microeconomia sobre restrição orçamentária. Então no vídeo de hoje, como a reta orçamentária varia, tendo em conta isso que eu já expliquei, que a reta orçamentária neste gráfico, na verdade, nada mais é do que você tem, é o que você tem disponível aí para gastar, é a tua renda. Todos têm uma renda limite, né? Como a reta orçamentária varia? Quando os preços e a renda variam, ou seja, quando os preços de determinado produto variam e a renda também, ela diminui ou aumenta, o conjunto de bens que o consumidor pode adquirir também varia. Como essas mudanças afetam o conjunto orçamentário? Ele faz essa pergunta e começa a responder da seguinte maneira. Examinemos primeiro as variações na renda. É fácil perceber na equação. Qual equação? Vamos ver aqui que ele está colocando. 2.4, cadê? Tá, não achei. Que o aumento da renda elevará o intercepto vertical, mas não afetará a inclinação da reta. Ou seja, que ele está afetando o eixo Y, né? E não afeta, ou seja, que ele afeta os eixos, mas não afeta a reta da renda em si, ela continua. Não afeta a inclinação dela, ou seja, esse movimento não ocorre, ela permanece inalterada. Assim, o aumento da renda implicará um deslocamento paralelo e para fora da reta orçamentária, como mostra a figura que eu já vou mostrar. Então, quando essa reta orçamentária ela sofre mudança para mais nesse caso, né? Então essa reta ela apenas se desloca, ela não inclina, que é exatamente o que está acontecendo aqui, ó. Então essa reta orçamentária antes era uma, agora com a mesma inclinação ela passou para outra posição. Do mesmo modo que a diminuição, deixa eu ver como é que está o texto aqui, tá? Como mostra a figura 2.2, beleza? Do mesmo modo que a diminuição da renda causará um deslocamento paralelo e para dentro. E as variações dos preços? Veja, nós estamos falando aqui no caso variação de renda. Então, se há uma variação de renda, ela apenas se desloca para fora ou para dentro. Mas e quanto às variações de preços? Examinemos primeiro o caso em que o preço 1 aumenta. Ou seja, o preço do produto 1 no eixo X, horizontal. Enquanto o preço 2 e a renda permanecem fixos. Então, o preço 2 do produto 2 no eixo Y ele permanece o mesmo e a renda também continua fixa. Mas o preço do produto 1 aumenta. De acordo com a equação, o aumento de P1 não alterará o intercepto vertical, mas aumentará a inclinação da reta orçamentária, uma vez que a razão P1 e P2 crescerá. Então, o que vai acontecer
é que num aumento de preço, por exemplo, do produto 1, essa reta orçamentária ela vai se deslocar, mas apenas, e vai haver uma modificação da inclinação da reta orçamentária, mas apenas em relação ao produto 1. Então já vou mostrar inclusive, ó. Então há essa modificação. Outro modo de observar as variações da reta orçamentária consiste em usar o truque descrito anteriormente para traçar a reta orçamentária. Se você estiver gastando todo o seu dinheiro no bem 2, que você poderia, no bem 2, o aumento do preço do bem 1 não mudará a quantidade máxima do bem 2 que você poderia adquirir. Então o intercepto vertical da reta orçamentária não muda mesmo. Porém, se você estiver gastando todo o seu dinheiro no bem 1 e ele encarecer, seu consumo do bem 1 deve diminuir, porque subiu o preço, né? Portanto, o intercepto horizontal da reta orçamentária deve mover-se para dentro, produzindo a inclinação mostrada nessa figura, como eu já mostrei, né? Então, uma vez que houve um aumento de preço, x1, portanto, houve deslocamento para dentro. Melhor do que deslocamento, na verdade, ele se movimentou para dentro porque o preço aumentou, então você vai consumir menos desse produto, no caso x1, né? Se o bem 1 encarecer, a reta orçamentária fica mais inclinada. Ou seja, ela estava assim, agora ela passa a ficar assim, com menos consumo do bem 1. O que acontece com a reta orçamentária? Agora então nós já falamos sobre a renda. O que acontece então ao deslocamento, tanto interna para dentro ou para fora, né, no caso. Agora, se houver uma modificação no preço, uma variação no preço, um aumento no preço, no caso, então ela movimenta-se. Se for um aumento do preço, movimenta-se para dentro, consumindo menos aquele produto. O que acontece com a reta orçamentária quando variamos os preços dos bens 1 e 2 ao mesmo tempo? Porque até agora nós falamos apenas da variação do preço do bem 1, por exemplo. Suponhamos, por exemplo, que os preços de ambos os bens sejam duplicados. Nesse caso, tanto o intercepto horizontal como o vertical deslocam-se para dentro com um fator de 1 para 2. O mesmo acontece com a reta orçamentária. Multiplicar ambos os preços por 2 equivale a dividir a renda por 2. Isso também pode ser verificado por meio de álgebra. Suponhamos que nossa reta orçamentária original seja... Esse livro aqui é bastante matemático, então ele sempre traz umas fórmulas, sempre. P1x1 mais P2x2 igual a M. Suponhamos ainda que ambos os preços aumentem. Se multiplicarmos ambos os preços por T, teremos TP1x1 mais TP2x2 igual a M. Essa equação, porém, é a mesma que P1x1 mais P2x2 igual a M sobre T. Assim, multiplicar ambos os preços por uma quantidade constante é o mesmo que dividir a renda mesma pela constante T. Assim, se multiplicarmos ambos os preços por T e multiplicarmos a renda por T, a reta orçamentária não mudará. Há também o caso em que os preços e a renda variam juntos. Se os preços aumentarem e a renda diminuir, o que acontece aos interceptos horizontal e vertical? Se M diminui e P1 e P2 aumentam, os interceptos MP1 e MP2 devem diminuir. Isso significa que a reta orçamentária deslocar-se-á para dentro. E a sua inclinação? Se o preço 2 aumentar mais que o preço 1, de modo que menos P1 dividido por P2 diminua em valor absoluto, a reta orçamentária ficará menos inclinada. Se o preço 2 crescer menos que o preço 1, a reta orçamentária ficará mais inclinada. Bom, então é isso que eu tenho para o vídeo de hoje. Como a reta orçamentária varia. E respondendo essa pergunta, ela varia principalmente a partir de variação na renda, ou seja, ela desloca-se para dentro ou para fora. A reta orçamentária varia a partir de preços, que podem aumentar ou diminuir, de um dos produtos, porque lembrando, estamos comparando sempre dois produtos, 2 bens são suficientes. E também ela varia a partir de variação de preço nos 2 bens, no bem 1 e no bem 2. Fico por aqui. No próximo vídeo vamos ver o que é numerário, que nem eu lembro o que é. É o próximo vídeo. Dá uma olhada no vídeo anterior que eu tratei sobre propriedades do conjunto orçamentário. Estou construindo uma playlist então de microeconomia, o livro-texto é esse daqui. Esta playlist pertence à playlist maior de economia e nos vemos no próximo vídeo. Valeu!